Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso gratuito de hidráulica de piscinas no Revit. Na aula passada a gente posicionou aqui os dispositivos na piscina. Foi exatamente nesse ponto que está aqui que nós paramos, e na aula de hoje nós vamos continuar posicionando aqui na posição corretinha cada um desses dispositivos e fazendo aqui o primeiro traçado de tubulação junto com vocês, tá bom? Então acompanhe até o final, que tá bem legal essa aula aqui. E lembrando que se você acompanhar o curso até o final, você tem o direito a emitir o seu certificado de participação. Além disso, para baixar o nosso template aqui de hidráulica de piscinas básico e também de arquitetura, o link está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, colocar lá o seu cadastro e baixar os materiais, tá bom? Não se esqueça também de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal. Então vamos para a prática mesmo, vamos colocar a mão na massa. Na aula passada nós colocamos aqui nossos dois drenos de fundo, que é por norma obrigatório. A gente vai distanciar ele nessa aula à medida que a norma pede. A gente colocou nosso skimmer, vamos centralizar certinho também. A aspiração a gente sempre posiciona num local que fica equidistante a todos os pontos da piscina. É o bocal de aspiração que é responsável para a gente conectar a mangueira e aspirar todo o fundo com um aspirador, tá? Então é importante colocar no local estratégico. E os dispositivos de retorno a gente sempre indica que coloque na posição contrária ao skimmer e aos drenos de fundo, para que seja possível a gente deslocar as massas de água dentro da piscina em direção à circulação, em direção à bomba e ao filtro, tá ok? Então a ideia é posicionar eles de forma estratégica para que a gente tenha uma circulação dessas massas de forma estratégica, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada a gente só colocou os dispositivos aqui. Agora eu vou traçar algumas cotas aqui com vocês para a gente definir a posição exata deles. Vamos lá? Eu vou selecionar minha opção de cota aqui em cima. E aí eu vou colocar uma cota na parede. Vou passar bem perto aqui do dispositivo. Quando eu tiver essa linha aqui, ó, eu consigo pegar o eixo dele. E aí eu vou fazer para o outro também, na outra parede. E para finalizar a cota eu sempre tenho que clicar em um local livre, tá? Então eu vou clicar aqui fora. E aí eu vou apertar ESC duas vezes para liberar o comando. Observa que ele está desalinhado, né? Não está simétrico aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho uma opção aqui que, se eu clicar na cota e apertar nessa letra EQ aqui, ó, significa equidistante. Ele vai manter as três medidas iguais. E aí os dispositivos vão ficar na mesma distância das duas paredes e entre eles também. A gente pode utilizar dessa forma, não tem muito uma regra aqui para os dispositivos, tá? E aí depois você pode clicar na cota e apagar, que essa equidistância não vai ser perdida, você só está apagando a cota, tá vendo? Ele até te dá um aviso aqui. Se você quiser cancelar a equidistância, você pode apertar aqui em cancelar. Mas a gente só quer apagar a cota mesmo e manter eles no lugar certinho, tá? Se você clicar nele aqui, você inclusive vê esse tracejado aqui com a letra EQ, mostrando que ele ainda está equidistante. Agora a gente vai posicionar os drenos de fundo. O que a gente vai fazer? A gente não pode aplicar a equidistância nos drenos de fundo, porque a gente precisa manter uma medida mínima que a norma pede entre os drenos, que é 1,5 m, que é justamente para evitar que uma mesma pessoa consiga obstruir os dois ao mesmo tempo, tá? E aí acabe não conseguindo se soltar em caso de algum acidente, de estar prendendo alguma parte do corpo, beleza? Então essa medida entre eles a gente tem que fixar em 150 centímetros por norma. Então, eu já ensinei para vocês, para mover um dispositivo aqui, a gente clica nele primeiro e depois na cota, e eu vou digitar 150. Aí isso vai falar, ficou 40 e 60, né? Não ficou igual. Eu vou de novo clicar aqui, na verdade agora eu vou clicar na cota e ter esse cadeadozinho, que quer dizer que eu não quero que mude o 150. Então se eu clicar nesse dispositivo e mover com a setinha do teclado para baixo, o 150 não vai mudar, só vai mudar as outras duas medidas, tá? E aí eu vou clicar aqui e eu vou colocar 50, ele já vai ficar 50 do outro lado também, tá vendo? Então aqui a gente já posicionou em relação à vertical. Eu vou clicar na minha cota, vou digitar o comando CS, que vocês já estão acostumados. Inclusive eu vou tirar o som aqui do notebook. E aí vocês percebem que ele já está com o comando de cota ativado de novo usando o CS. E agora eu vou colocar uma distância em relação a essa parede. Por boa prática, a gente costuma colocar aqui no mínimo 50 centímetros para não afetar aqui a impermeabilização desse cantinho. Aí vocês viram que ele não puxou de cima também, né? Não tem problema. A gente vai dar agora o comando alinhar ou AL. E você vai clicar aqui, ó, bem no eixo vertical desse e vai alinhar com o eixo vertical desse. Pronto, eles já estão no local. Certo? Vamos aplicar essa equidistância no skimmer também. Então vou clicar na cota, CS, clico na parede, clico no meio do skimmer, clico na parede de novo e aperto equidistante. Aí o skimmer já foi posicionado no meio. Posso apagar todas essas cotas aqui, não vou usar mais elas, foi só para posicionar. A gente só faltou agora posicionar o dispositivo de aspiração, certo?
Então eu vou clicar numa cota no meio do dispositivo, nas duas paredes, eu vou clicar fora e vou dar um equidistante aqui também. Ele já está, na verdade, né, no meio, 2 metros para cada lado. Posso apagar. Então observe agora que a gente já tem todos os dispositivos necessários na piscina alocados. A questão da bomba e do filtro, a gente vai colocar na posição certinha na hora que a gente estiver modelando a casa de máquinas, depois que a tubulação estiver passada, certo? Então agora a gente já pode começar o traçado de fato da tubulação, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai sair com essa tubulação da piscina. E por último a gente vai fazer a casa de máquinas, tá? A ideia aqui, se for possível, é utilizar apenas um lado da piscina para estar trazendo esses tubos de forma organizada, numa mesma altura e numa distância pequena entre eles. Por quê? Você tem sempre pensar na execução. E o ideal aqui é que depois que a piscina foi escavada, né, ela é concretada e geralmente o pessoal passa os tubos que tiver que passar e depois a terra. Então nesse caso aqui a gente vai passar tudo aqui por baixo para o pessoal fazer uma valeta só de tubulação. E não precisar escavar em volta de toda a piscina, tá? Ou precisar passar tubo em volta de toda a piscina. Então vamos trazer aqui de primeiro os dispositivos de retorno. Como é que a gente faz a tubulação? Primeira coisa, você clica no dispositivo, ele tem esse maisinho aqui, ó. Se você clicar com o botão direito nela, vai aparecer essa opção criar tubo. Ele vai sair um tubo a partir do dispositivo. Primeira coisa que tem que verificar aqui, ó, é a família do tubo. A gente pode ter aqui várias opções de tubulação. No nosso caso, eu já deixei disponível para esse template apenas o PVC marrom soldável, que é o que a gente vai utilizar aqui, tá? E observe que ele já sai com 50 milímetros, porque os dispositivos para piscina eles já são feitos para serem feitos com 50 milímetros. Por que que é assim? Na maioria dos casos, tá? Os 50 milímetros ele vai atender a vazão necessária para aquele dispositivo para a maioria das piscinas. Se precisar aumentar o diâmetro, a gente vai aumentar depois que a gente juntar vários dispositivos. E aí daí para frente a gente aumenta os diâmetros. Quando a gente chega com uma vazão total e distribui em mais de um dispositivo, essa vazão também é distribuída e aí um tubo de 50 geralmente é capaz de suportar isso. Então por isso que os fabricantes já trazem esses 50 milímetros padrão aí, praticamente todos eles, tá? Alguns ainda tem para 60 e muito raro aí para diâmetros maiores. Então a gente vai traçar essa tubulação de forma reta aqui. Você vê que você consegue fazer para qualquer lado, mas vai dar erro. A gente tem que trazer reto porque esse dispositivo é soldado na tubulação. Então eu vou só traçar para a esquerda. Ele vai dar um pequeno aviso aqui, ó, que ele acaba perdendo aquela equidistância quando a gente traça um tubo. Mas não tem problema, a gente vai apertar aqui em remover referência e tudo bem. Observe que ele já saiu com uma cor. Por quê? Lembra que a gente aplicou um modelo de vista nessa planta? Ele já aplica para a gente alguns filtros. Eu vou dar o comando VG, que é controlar a visibilidade, e aqui a gente tem o filtro. E você observa que a gente tem aqui as colorações, né, das tubulações, dependendo para cada sistema. E aonde que a gente muda isso? Se você clicar no tubo, você vai ter duas configurações. Aqui o tipo de sistema, certo? E também vai ter o segmento de tubulação. Qual que é a diferença? O tipo de sistema é o que aplica o filtro na cor aqui do tubo. Então se você mudar o tipo de sistema, o filtro já aplica a cor. Quando a gente for fazer alguns renders, que eu vou mostrar para vocês também como é que a gente faz, ele não puxa a cor do filtro, ele puxa a cor do material do tubo. E é nessa aqui de baixo que nosso template já está preparado para fazer isso também. Então eu indico que mesmo que você não for fazer o render, não for sua intuição, se você precisar um dia, você já for fazendo a modelagem mudando os dois e já vai ficar tudo preparado, tá? Então você vai ver que no nosso workflow aqui, a gente vai estar sempre mudando os dois ao mesmo tempo, tá? Se acostumem com isso. Então, para o nosso caso aqui, a gente está traçando aqui agora, ó, o piscina, você pode digitar que ele vai pesquisar, ó, retorno filtrado, é exatamente o que a gente tem aqui. E aí a gente muda também no de baixo aqui para retorno filtrado, tá vendo? É só digitar e colocar aqui o botão aplicar e ele já pega. Vamos fazer para o lado de cá a mesma coisa. Aí ele não puxa o mesmo, se a gente fizer a partir do dispositivo, a gente vai ter que mudar de novo, beleza? E aí prontinho. Agora a gente vai conectar os dois. Eu vou usar muito o comando CS, tá? Então eu clico no tubo, aperto o CS e ele já habilita aqui a tubulação. Uma coisa que você tem que observar também é se está aqui em inclinação desativada. Se tiver com inclinação, pode ser que dê erro, tá? A gente não trabalha com inclinação em tubos pressurizados aqui para piscinas, porque justamente ele já tem pressão suficiente, não precisa da gravidade para trabalhar, tá? Então agora a gente precisa conectar esses dois. Eu vou clicar aqui, ó, bem na pontinha do tubo, vou aumentar um pouquinho, vou puxar para baixo, ele já vai colocar a curva automaticamente aqui para cá também, tá? Eu poderia conectar direto, mas eu quero verificar se eles estão alinhadinhos. Eu vou dar o comando AL, vou alinhar essa tubulação do meio com essa do meio, tá vendo? Ele já alinha. Vou dar ESC duas vezes para sair do comando.
Para conectar dois tubos, pode ser de duas formas. Ou você clica em um, arrasta até chegar nesse xizinho, eles vão se conectar, tá? Vou dar Ctrl Z. Ou você usa o comando TR, que é esse aqui a parar, ó. Então, TR, clica num tubo, clica no outro e ele também junta, tá? Vou trazer esse aqui bem próximo da parede da piscina, tem que ficar fora nessas conexões. E eu vou clicar no tubo, vou dar um CS de novo, vou pegar bem no meio aqui, vou trazer para cá e vou trazer para baixo aqui para a gente trazer para nossa casa de máquinas. É só ir clicando que ele já vai fazendo o traçado aqui, tá vendo? Por que a gente puxa aqui no meio e não puxa aqui de baixo? Muita gente faz, né? É importante que a gente mantenha a mesma vazão para os dois bicos, para eles não ficarem visualmente na piscina com pressões diferentes, tá? Então ele fica os dois bem divididinho, fica equilibrado hidraulicamente e é o ideal, tá bom? A gente sempre puxa aqui o máximo possível para dentro para economizar espaço e tubulação também. E pronto, a parte de retorno já está feita. Vamos fazer agora a aspiração também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui do tubo de aspiração, só que aí eu vou mandar remover a referência, né? Já falei para vocês. Vou trocar aqui o filtro para aspiração e também vou mudar o material para aspiração. Isso aí vocês já pegaram, né? Vou clicar no tubo, vou dar um CS, que ele já puxa o tubo com essas mesmas configurações, tá? E aí eu vou trazer um traçado para cá e para cá. Sempre esses tubos chegando aqui, ó, na mesma direção para a gente fazer o barriletezinho dentro da casa de máquinas, tá? Geralmente o pessoal deixa esses tubos passados aqui nessa parede e faz a casa de máquinas. Depois, para vir montar os equipamentos, vem um outro profissional geralmente. E os tubos estão aqui só com as esferas. Então é importante a gente fazer isso aqui de forma organizada, já preparado para esse outro profissional, tá bom? Então aqui a gente já fez a aspiração. Vamos fazer agora o ralo de fundo e o skimmer. E aí a gente começa a montar a casa de máquinas na próxima aula. Então, para fazer o ralo de fundo, a gente não tem aqui direto da tampa uma tubulação já, né, preparada saindo. Então, a gente tem que fazer de forma manual. Como é que a gente faz isso? Antes de mostrar como é que faz, eu vou mostrar para vocês um detalhe aqui, ó, uma legenda que a gente coloca depois nas pranchas, que é esse aqui do ralo de fundo. Essa daqui está na norma, tá? Então, observa que tem várias formas de fazer essa saída do ralo. O importante é a gente manter uma distância da grelha até o início do tubo de 1,5 vezes de diâmetro. Então, se a gente estiver usando 50 milímetros, a gente precisa dessa distância de 7,5 centímetros. A gente poderia colocar um ralo pré-fabricado, que existe no mercado, ou a gente pode construir esse nicho aqui dentro da laje do concreto mesmo e colocar apenas a tampa com um chumbador, tá? É o que a gente costuma mais fazer. E aí a gente tem aqui, ó, algumas outras legendas exatamente mostrando como é que é feito, ó. Aqui tem a laje de fundo, tá vendo? A gente deixa um rebaixo aqui nessa laje já antes de concretar. Depois a gente chumba essa parte de baixo da grelha no concreto e essa tampa ela é parafusada e aqui a gente tem a distância normativa. Então essa aqui é a boa prática que a gente recomenda e é assim que a gente projeta aqui, tá bom? Então agora para fazer esse tubo aqui, eu vou clicar nesse tubo aqui mesmo de aspiração, vou dar um CS e eu vou mudar aqui, ó, para ralo de fundo, o filtro. E vou mudar o material também aqui para ralo de fundo, tá? E vou dar um aplicar aqui. Agora eu vou fazer mais ou menos perto aqui. Depois a gente observa a altura e o alinhamento. Vou trazer para cá e vou trazer para cá. Eu vou dar um AL. Vou alinhar o centro com o centro e o centro desse com o centro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou traçar um corte aqui em cima com a ferramenta corte. Vou puxar aqui e vou abrir esse corte e vou aplicar o modelo de vista, modelagem, né, que a gente está usando nas nossas modelagens. Vou desabilitar aqui a região de recorte e também vou mandar não recortar. Agora eu estou vendo tudo, tá vendo? Observa que ele está lá em cima, ó. A gente quer que ele venha aqui para baixo, né, para o fundo da piscina. Ó. Então eu clico no tubo, depois clico na ferramenta mover e aí eu trago aqui para baixo e clico de novo. Ele já traz, tá vendo? Vou clicar na pontinha do tubo, botão direito, criar tubo e vou trazer aqui para cima, beleza? Agora eu vou dar, sempre que eu termino um comando eu dou ESC 2 vezes, tá? Clico aqui na minha cota, vou pegar aqui, ó, o topo da laje, que seria o início da grelha, o início do tubo aqui, vou clicar fora. Agora eu vou clicar no tubo, porque eu quero que o tubo suba ou desça, né? E vou digitar aqui 7,5 centímetros, que foi aquela medida que a gente viu ali da norma, beleza? Posso apagar a cota. Vou dar um comando AL, alinhar aqui o centro da grelha com o centro do tubo. E é assim que vai ser feito. Aqui o pessoal só vai ter que fazer o nicho. A gente tem um detalhe para pôr na prancha ali. E aí essa curva fica ali abaixo da laje, né, na terra, escavada. A gente tem que fazer isso antes de concretar o fundo. E traz aqui para fora. Beleza? E aí que a gente não está vendo mais abaixo, ó, porque a faixa de vista a gente precisa ajustar. Então a gente vem aqui em faixa de vista. E a gente não quer ver até os 150, a gente quer ver até um pouco mais abaixo. Vou colocar menos 200 aqui, tá? Ó. Vou dar um aplicar. Agora a gente está vendo até lá menos 2 metros no chão.
E aqui a gente fez então esse lado de cá, agora a gente precisa fazer do lado de cá. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou desconectar aqui, vou ensinar um comando para vocês que é o seguinte, ó. É só arrastar aqui que ele desconecta, tá? Eu vou passar o mouse em cima de uma tubulação, vou apertar Tab, você observa que ele já pega todo o trecho. E aí você clica. Agora eu vou dar a ferramenta Mirror aqui, ó, que é espelhar desenhando o eixo. Eu vou pegar exatamente aqui no meio, que é o meio da piscina, ó, vou desenhar um eixo aqui, e ele já vai espelhar essa tubulação para cá. Aí eu tenho que apagar aquela que já estava. Para não confundir aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu espelhei e ainda está selecionada. Eu vou dar um HH, lembra de ocultar temporário. Agora eu vou selecionar esse trecho inteiro aqui para dar um delete. Lembra como é que eu falei que seleciona o trecho inteiro? Passa o mouse, aperta Tab, clica e delete. Vamos voltar o que eu ocultei agora? Vou dar um HR e ele voltou. Aí já fiz aqui, ó, igualzinho. Não preciso ficar fazendo aquelas medidas todas de novo. Agora é só eu vir aqui, puxar e conectar, tá? Então essa tubulação aqui do ralo de fundo, ela tem que ficar aqui fora. O ideal é que essas conexões fiquem fora da laje aqui para não ter problema de infiltração, de quebrar alguma coisa, tá? E daqui para fora a gente vai puxar um tubo para cima para trazer aqui para a casa de máquinas também, beleza? Então já vamos fazer isso agora. Como é que a gente faz aqui para puxar um tubo para cima, tá? Ou a gente abre um corte aqui e traça para cima, ou a gente pode fazer o seguinte, eu vou clicar no tubo, vou dar o comando CS, vou pegar bem aqui no meio. Observa aqui que ele tem uma elevação, esse tubo, ó, menos 200, que ele está saindo lá de baixo. Eu quero que ele suba até 1 metro, depois a gente vai ver se isso 1 metro é suficiente. Eu dou um aplicar aqui, ó, várias vezes, até ele fazer o comando. Eu vou abrir o 3D aqui, ó, e observa como é que ficou. Ele foi até lá em cima 2 metros, ó. Vou mostrar para vocês que também é possível fazer esses traçados no 3D. Às vezes ajuda a gente, tá? Você pode simplesmente clicar no tubo, no maisinho, no botão direito, criar tubo. E você consegue traçar aqui também. Observe que quando você parar em algum dos eixos, ó, ele aparece um tracejado. É exatamente isso que a gente quer. Vou dar ESC 2 vezes, observe que ele já fez. Você consegue inclusive arrastar. Vou dar Ctrl Z aqui, você toma cuidado com esse arrastar que ele pode mover do lugar que você quer, tá? Então, a gente não está na altura que a gente quer, né? O que eu estou tentando fazer aqui? Ó, chegar todos na mesma altura desse dispositivo de retorno. Ele é 40 centímetros abaixo do topo, que é bom. Uma vala de 40 centímetros está tranquilo de fazer. Então vamos tentar deixar todos chegando na casa de máquinas nessa mesma altura. Como que eu sei qual que é a altura aqui? Ó? Se você clicar no tubo, ele tem aqui, ó, a elevação inferior, a intermediária superior. O tubo tem a parte de baixo dele, o meio e a parte de cima, né? Ele tem um diâmetro. Então eu sempre pego o do meio aqui, ó, que é o menos 40 em relação ao topo. Então, se eu vim nesse tubo aqui, ele está com a referência em relação ao topo, e a gente vai colocar aqui a intermediária, menos 40. E vamos dar o aplicar. Ele vai ficar na mesma altura dos outros lá. Ó. Se a gente vir aqui na planta baixa, a gente pode arrastar aqui para dentro da casa de máquinas. Ó. A gente já tem 3 tubos chegando ali mais ou menos na mesma altura, beleza? Faltou ainda uma tubulação para a gente traçar, na verdade 2, que é o do skimmer, né? A primeira delas, a gente precisa puxar uma sucção do skimmer. Essa sucção geralmente vem de baixo, tá? E aí pode ser qualquer uma das duas entradas aqui, não importa muito, a outra fica fechada se você não usar. Eu vou usar de trás aqui, você pode clicar aqui já com o botão esquerdo nesse maisinho, ou você pode clicar com o botão direito e vir em criar tubo, tá? Observe que ele está saindo aqui da elevação 97, a gente quer descer ele primeiro, depois trazer para a casa de máquinas, correto? Então eu vou descer ele para a elevação, vou colocar aqui 50, tá? Observe que ele já trouxe aqui para baixo, só que eu vou mudar ele aqui para skimmer agora, né? Skimmer no filtro e skimmer no material. E a partir daqui eu posso clicar com o botão direito e trazer um tubo para cá, ó. A gente vai ter um conflito aqui, né, de tubulações, então o que eu faço? Eu posso puxar isso aqui a 45 graus, ó. Ó, observe aqui que dentro que está aparecendo um ângulo, tá vendo? Quando chegar no 45 ele dá uma travadinha, você solta, botão direito, criar tubo, e aí você traz para cá. Assim a gente consegue desviar, ó, da curva. Posso trazer até mais para cima aqui, ó, e trazer para dentro da casa de máquinas, tá? Então eu vou puxar essa aspiração um pouquinho para baixo, e aqui vai entrar o skimmer, beleza? Então a gente tem aspiração, skimmer e ralo de fundo succionando. Depois a gente vai passar essa tubulação da bomba para o filtro e do filtro vai voltar pelo retorno. Praticamente está feita a parte geral aqui da tubulação, certo? Faltou um tubo apenas, que é o seguinte. A gente precisa colocar um extravasor nessa piscina, né? Se ocorrer muita chuva, entrar muita gente dentro dela, essa água não transbordar pelas bordas. O skimmer também tem a função de fazer esse controle de nível. Tá vendo essa saídazinha mais acima?
Quando a piscina passar do nível máximo dela, a água vai sair por aqui. Então a gente precisa traçar esse tubo. Observe que ele tem uma saída de 40 milímetros, mas como a gente vai usar PVC soldável, a gente vai usar 50 milímetros aqui mesmo, ó. Então a gente já passa para 50 e já faz um tubo saindo aqui. Esse tubo, pessoal, a gente tem que levar para a rede pluvial na maioria das vezes, mas pode ser para o esgoto também. Depende muito aí da região. A gente vai mudar aqui o material dele para extravasor. A princípio a gente vai indicar que ele vai para o pluvial, que isso aqui é só um exemplo didático mesmo, tá bom? A mesma coisa eu posso desviar aqui a 45 graus, tá? Para sair ali do ralo de fundo. E eu vou trazer ele aqui para baixo, ó, depois eu desço ele. A princípio eu vou deixar ele bem aqui, ó, passando por aqui, tá? E aqui, pessoal, essa curva de 45 ela é bem difícil de encontrar no mercado, tá? Então geralmente eu costumo colocar joelho mesmo, de 45 ele não tem uma perda de carga muito grande igual o de 90. Beleza? Então eu vou desviar ele aqui do tubo de ralo de fundo, para não conflitar um com o outro. O máximo que eu conseguir aqui. Observa no 3D como é que ficou, ó. Desse jeito aqui, ó. E aí tá pronta aqui a nossa tubulação que sai da piscina. Agora a gente só precisa fazer para dentro da casa de máquinas, tá? Então eu vou fechar aqui, eu vou salvar esse arquivo que vocês estão fazendo junto comigo. E na próxima aula a gente vai fazer a montagem da casa de máquinas, tá? Então agradeço que você ficou até o final, espero que vocês tenham gostando. Se você estiver gostando, comenta aqui embaixo o que você está achando das aulas. E te vejo na próxima aula. Um grande abraço.